Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. A gente está repercutindo a análise da Prefeitura a respeito dos empreendimentos aprovados aqui em Florianópolis, alguns suspensos, outros anulados, cancelados e por aí vai. Secretário, é o seguinte, como é que é a questão da suspensão e da anulação? Nós estamos falando de empreendimentos que estão no papel, aqueles empreendimentos que estão pela metade, em obras. Como é que fica isso? Todos os empreendimentos foram analisados segundo, digamos, a legalidade do processo de licenciamento, de aprovação. Os empreendimentos, mesmo maiores do que 2.000 metros, cuja aprovação foi feita cumprindo todos os quesitos legais, eles continuam normalmente. Apenas quando, ao longo do processo, se constatou que a aprovação, a análise do processo não cumpriu todos os quesitos, aí então o processo vem para adequação. Então ele não retroage, ele apenas não desconhece a lei. Então, professor Dalmo, as informações não são exatamente essas que saíram na imprensa de ontem para hoje? Não, eu até acho que de um modo geral, na imprensa, a informação saiu correta. Talvez a interpretação nesse caso é assim, não foram sustados todas as construções acima de 2.000 metros, absolutamente. Todas as construções que então cumpriram os quesitos estão prosseguindo normalmente. O que acontece, por exemplo, a gente falava sobre a adequação viária. O plano é taxativo. A via precisa ter 12 metros. Isso não era respeitado? Não era respeitado. Pois é, mas quem é que falhou nesse caso? Quem autorizou? Eu acho que mais do que tudo o poder público. Quem autorizou? Um dos aspectos interessantes agora é a proposta de que o IPUF seja efetivamente ouvido quanto a essa questão viária. Era um problema que o Ministério Público vinha alertando o Poder Executivo Municipal de aprovação de empreendimentos, principalmente de porte um pouco maior, multifamiliares, em vias que não tinham, aparentemente, uma dimensão suficiente para dar conta de um tráfego daquele incremento de população ali. E o que se via era uma análise muito compartimentada, não sei se eu me faço entender. Se analisava de uma maneira muito focada naquele projeto específico, sem olhar para os reflexos disso na vizinhança. Tá? Então, agora, com o cumprimento do que o plano diretor, inclusive, já prevê isso, de que o órgão de planejamento deveria analisar essas questões. Então isso eu acho que é um avanço real, né, para ganho de qualidade de vida em Florianópolis. E vem uma outra questão atrás dessa, se o secretário permite, dentro da parte ainda falar isso, a questão de que o prefeito mencionou ontem, de que em servidões não ocorreriam as aprovações mais de projetos sem que elas estivessem pavimentadas, ou se não tivessem também essa metragem mínima suficiente, porque nós vamos tocar numa outra questão que não foi ainda mencionada na mesa, que é dessas denominações sucessivas que passam pelo Poder Legislativo Municipal de vias que não foram planejadas, que são abertas à revelia de autorização do Poder Público e depois meramente se denomina como sendo uma nova via pública e o município, a partir disso, depois aprova projetos. Mas isso está muito comum ainda na cidade? Isso acontece ainda hoje? Eu tenho notícias dadas ali nos bastidores da entrevista coletiva de ontem de que são dezenas de projetos desse tipo que tramitaram só dentro de 2013. Então, isso é muito grave para planejamento urbano. Porque senão assim, se diz muito, o Estado tem que dar jeito, o poder público tem que prover as estruturas. Mas se via pública, que é algo básico de organização da cidade, se abre primeiro e depois se corre atrás e depois ainda se começa a construir como se fosse um local planejado, não há planejamento que dê conta. Sim. Não há planejamento que dê conta. Em muitos casos, presidente, ocorrem ali também as outras ocupações, que eu acho que era a sua preocupação, de que haja medidas enérgicas do município em relação àquele que nunca nem buscou o seu alvará. A gente começou o programa falando sobre suspensão, sobre revisão, mas há também uma série de situações e que não se restringe a pessoas só de baixa renda, não. Sim. A informalidade atinge a todos os níveis socioeconômicos. Poderíamos pensar até em conclamar as entidades da construção civil, do meio empresarial,
e até eu vi que o Cresci apoia o programa, né, em cima de uma imagem de credibilidade, sim, de que ninguém aceite intermediar imóvel não legalizado. Não, sim, aceite. Outro dia, numa audiência judicial... Isso é padrão ético, né? Tratava do empreendimento multifamiliar, onde a lei só permite moradia unifamiliar. E curiosamente, o réu da ação chamou um corretor de imóveis para depor. E eu perguntei a ele, mas o senhor intermediou esse aluguel sabendo que ali multifamiliar não pode? Não, isso nós não analisamos. Então, isso também é importante que os conselhos dessas categorias profissionais sejam chamados para ajudar a organizar a cidade. Regras, né, éticas, né? E que passam esses valores para os seus filiados. Né? Exato, de repente alguém acaba... E que ajude, né? E que ajude as instituições a fiscalizar. Claro, mas eu acho que é importante nós colocarmos que a gente da servidão, Tito, só para acrescentar o que o doutor Rui coloca, que é muito importante. Além da servidão, vem um outro fato, porque a servidão passa a integrar o sistema viário. Então, portanto, é via legal. Sim. Não, só com a denominação de servidão, porque já é uma eu acho que vem do direito português. Mas, doutor Rui, o senhor, acho que o Ministério Público, pelo menos, a gente tem notícia que se mobilizou com relação. Vem a ligação da água, vem a ligação da luz, e aí não mas tem aí a questão mais. É o populismo. Aí não termina mais, não, porque não é só servidão. Mas aí a questão eleitoral, política eleitoral. Aparece vereador para ajudar na legalização da água, da luz, numa área, numa construção irregular. Porque aquela comunidade, ele consegue voto ali e tal. Isso a história mostra que vereador ou a prefeitura. Mas né? É importante dizer aqui, parece que nós estamos querendo agora condenar as pessoas mais simples. É preciso dizer aqui o seguinte... É por isso que eu ressalvei que não eram só pessoas de baixa renda que estavam construindo nesses lugares. Lá de todas as classes. Mas por que dessa desordem em termos de ocupação de encostas, de morro, de dunas e mangues? É porque para aprovar um loteamento popular na prefeitura é uma coisa absurdamente impossível, inviável. É tão caro, tão difícil, tão moroso, como aprovar um da classe média ou alta. E também o fator terra, o valor da terra é muito alto. Então tem que haver uma política, e eu acho que o novo secretário, tive a oportunidade de conversar com ele, está preocupado, e nós fazemos parte do Conselho Municipal de Habitação. É uma política de assentamento legal, onde o poder público tem que investir, tem que subsidiar, porque nós não vamos resolver. É igual o transporte de massa. Nós estamos falando em rua, ampliação de rua, e nós então estamos sendo incoerentes. À medida que nós priorizamos o sistema viário, nós estamos ignorando o transporte de massa. Então, é o carro particular na rua novamente. Claro. Eu quero mais ruas largas. Se nós estamos copiando o modelo americano, altas avenidas, então mais carro na rua. Mas não estamos reclamando que o problema é mobilidade, está difícil de transitar. As cidades no mundo hoje não estão preocupadas com rua, estão preocupadas com transporte de massa, eficiente, barato, porque as pessoas renunciam quase que espontaneamente ao carro. Havendo alternativa de qualidade. Também não pode ser uma via pública em que não chega nem o caminhão do lixo ou o bombeiro para apagar um incêndio, né, presidente? Não, eu concordo com o senhor. Tem que haver uma largura mínima, eu concordo, não discordo. Comparar 12 metros com a autoestrada dos Estados Unidos, são duas coisas diferentes. Doutor Rui, é que nós sabemos quantas servidões nós temos? 6 mil, nós não temos mais como... É só alargar. Para alargar, nós temos que desapropriar. A prefeitura não tem dinheiro. O sistema viário nosso está quase fechado. Mas eu discordo, presidente. Eu acho que não tem que desapropriar. Eu acho que tem que ser cedido sem ônus para o poder público. A pessoa abriu a servidão ilegalmente. Mas você está uma casa lá, doutor. Ela está se servindo de algo que a lei prevê. A lei prevê que quem parcela o solo tem que ceder uma parte. Não, isso eu estou de acordo. Quando não tem construção. Deslocamento. Mas há que ter uma parcela de contribuição, sim, de quem se beneficiou da abertura da via. Recuo do terreno. Exatamente. Não, mas isso não tem dúvida, possível Renato. Que... Mas me parece que o poder público também deveria... Mas deveria participar também, porque não houve fiscalização adequada naquele momento, né? Só um instante. Ontem nós estávamos na companhia aqui do arquiteto Penhalossa, que é uma estrela internacional do urbanismo, né? E um dos pensadores que implementaram a revolução urbanística em Bogotá, na Colômbia. Ex-prefeito. Ex-prefeito lá, né? De Bogotá. E ele disse o seguinte, né? Ele disse um negócio interessante. Um dos principais fatores para melhorar a mobilidade urbana é ter calçada de qualidade. Facilitar a vida dos pedestres.
né? Facilitar a vida dos pedestres, né? Calçadas seguras, confortáveis, né? Onde o cidadão consiga, que tenha acessibilidade. Isso, né? Não aconteceu, né, Renato, há 30, 40 anos atrás, quando esses processos todos se iniciou com o crescimento das cidades e tal, e que chegamos nesse nível que chegamos hoje. Quer dizer, isso precisa ter uma solução. A verdade é que aquelas pessoas que estão lá precisam também ser contempladas de alguma forma. Que eles não podem perder o pouquinho que eles têm, que a grande maioria são pessoas da base da pirâmide social. E eles precisam também ser olhados dessa maneira. Eu queria colocar da seguinte também maneira, que eu acho que é importante. A Prefeitura deu uma satisfação à sociedade ontem. Uma satisfação histórica para o município, porque ela priorizou claramente o interesse público, priorizou, digamos assim, agiu com muita responsabilidade no sentido de que o presente deixe de comprometer o futuro desse município. Essa ação foi fundamental. Agora, desde os primeiros dias, desde que essa medida foi tomada em janeiro, todo mundo quer saber qual é o resultado, o que aconteceu. Então, o que se quis foi dar uma satisfação à sociedade pública, na universidade, com convidados, de uma maneira transparente e aberta. Nós trabalhamos com uma comissão que se reuniu por mais de 200 horas, absolutamente isenta. Eu acho que é inédito, porque nenhum membro da comissão recebeu qualquer tipo de pressão. E mais importante, as medidas resultantes são muito realistas. Não se saiu com coisas bombásticas, do tipo assim, não pode construir 5 pavimentos, não sei, na beira-mar ou ali. Não. Agora, trazendo isso para o caso da servidão, é claro que a servidão, digamos assim, é fruto da ausência de planejamento, mas é diferente de uma servidão ter casas e, de repente, ser construído um edifício. Porque aí o que já era ruim, aí fica absolutamente... teve casos, Renato, em que, por exemplo, numa determinada via, quando estaciona um caminhão de mudanças, para a via. Ninguém passa. Não passa. Sabe? Então, as medidas que foram colocadas, elas se concentram em Mas isso é muito comum hoje, no norte da ilha, no sul da ilha. Em dirimir os conflitos de vizinhança. Né? Desde o momento da construção, não se quer que não construa, não, mas é fundamental que a construção traga, por exemplo, um planejamento de como vai ser o dia da concretagem, que as pessoas sejam alertas, que não empoerem. Mas isso é regra, isso é regramento. O pavimento garagem, né, Zé, para recolher os carros da rua. Regramento. Garagem não conta no gabarito. Houve uma reação do Sinduscom com relação à questão do pente fino nas construções de 2.000 metros quadrados ou 2 pavimentos. E a dúvida, o questionamento do porquê dessa limitação, né? Por que isso? Que critério é esse que foi imposto como uma regra para contribuir com a nova estrutura jurídica do urbanismo ou do planejamento urbano? Nós não encontramos razão, porque no governo passado também se tentou impor uma medida dessa e o Tribunal de Justiça corrigiu, moratória, decreto, várias medidas nesse sentido. E agora em Santo Amaro da Imperatriz também derrubamos, porque lá tinha um ajustamento de conduta entre a Prefeitura, a Câmara de Vereadores e o Ministério Público. Nós tentamos negociar, como é a nossa tradição, sempre procurar o órgão, tentar negociar, não encontramos o respaldo e vamos socorrer do Judiciário. Felizmente nós temos um Judiciário que compreende essa situação e aplica a lei. Então foi derrubado em Santo Amaro, foi derrubado em Florianópolis. E se nós tivéssemos dialogado, que nós esperamos agora com o secretário Dalmo, conversar e construir um plano diretor, essas questões não se radicalizam. Porque quando se vai no Judiciário, o processo de composição, ele fica esfacelado, é impossível. Então nós estamos compreendendo esse momento histórico da nossa cidade, apoiando aquilo que tem que ser apoiado e fazendo a nossa crítica inteligente para aperfeiçoar aquelas medidas que não estão de acordo com a necessidade da cidade continuar crescendo, mas com regra. E transparência e segurança. Mas a transparência não pode chegar na praça pública e mostrar e divulgar sem o direito de defesa. Isso não é só para o empresário, é para o cidadão comum. Nós queremos a proteção do poder público naquilo que está certo, naquilo que está dentro da lei. E aquilo que está fora da lei tem que punir os responsáveis, porque não é só o empresário culpado, porque quem autoriza é o poder público. Ninguém chegou com um revólver lá na secretaria e disse, você me assina isso, você me dá isso. Não, alguém
permitiu que isso acontecesse. Então, essas pessoas têm que ser punidas. Secretário, tem uma explicação técnica para metragem avaliada, 2.000 metros quadrados ou 2 pavimentos? Renato, a Prefeitura, em todo esse processo, ela agiu procurando sempre enfatizar o máximo de responsabilidade, de cuidado em relação ao contexto geral da cidade. Nós temos um número de centenas de processos na Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Procuramos o número de 2.000, cogitou-se no começo 1.200, 1.500 metros, se verificou que o número de processos seria enorme. Nós estabelecemos 2.000 metros e acima de 2 pavimentos, porque começa a ser uma proporção que quase naturalmente interfere em qualquer setor urbano com alguma gravidade. Quer dizer, é sempre uma construção que leva para uma determinada quadra, para um determinado setor da cidade, mais 30, 40, 20 famílias. O impacto é maior. O impacto é sempre maior. Então, mas o que é importante é assim, no fundo, esse parâmetro de 2.000 metros, ele é uma referência. Porque eu vou citar um fato do Itacorubi. O que nós verificamos numa rua é que, ao analisarmos os projetos dos últimos 6 meses, constatamos que haviam vários em construção, vários edifícios, inclusive, aprovados já há mais de um ano, e que a rua tem uma série de problemas que convergem para transtornos cotidianos da população. Então, esse indicador de 6 meses, essa referência, nos levou a propor uma reunião com todos os moradores, com todos os interessados na rua, desde escolas, igrejas, edifícios, condomínios. Vamos pensar em qualificar essa rua. Quer dizer, então, na verdade, se estabeleceu uma referência, uma metragem, por exemplo, que não trouxe preocupações, que não interferiu nesse primeiro momento com o desejo, por exemplo, da construção da casa. Inúmeras pessoas do município que escolheram Florianópolis para viver estão, nesse momento, construindo as suas moradias. Então, só quando esse sonho se concentra digamos assim, num potencial de impacto de vizinhança muito grande, foi que a gente se resolveu estabelecer esse número de 2.000 metros quadrados para, a partir dele, qualificar os setores da cidade. Era preciso ter um número. Poderia ser 3, poderia ser 2, poderia ser 1,5. Uma medida média de 10 a 15 apartamentos, normalmente, se considerou que 2.000 metros seria um número factível e também passível de ser trabalhado. A gente vai para o intervalo e, em instantes, como é que vai operar a guarda ambiental e a medida protetiva para a região da Lagoa da Conceição? Até já.